Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, muito boa tarde a todos. O Sr. Ministro vem com a conversa de costume de que a principal prioridade do Governo é o combate ao desemprego e sempre que repete esta conversa, a única coisa que se alterou desde a última vez que o Sr. Ministro disse exatamente isto é que o desemprego aumentou no nosso país. E, portanto, Sr. Ministro, já estou farto de repetir e nós estamos fartos de lutar para que este Governo se demita porque não está a resolver nenhum problema do nosso país. Bom, fica aqui a evidência que o Sr. Ministro, por muito que diga que a prioridade é combater o desemprego, a realidade que está imediatamente para além daquela janela ali, portanto, a realidade mesmo, a da rua, a do país, desmente-o todos os dias porque o emprego não para, o desemprego não para de crescer. E, portanto, há uma profunda contradição entre aquilo que o Sr. Ministro diz e aquilo que acontece, mas cá estamos no exercício de enganar os portugueses. O Sr. Ministro apresenta aqui um programa ou uma estratégia para o crescimento, emprego e fomento industrial que é uma autêntica fraude. Logo no topo das medidas, e um conjunto de medidas já repetidas, já anunciadas 500.000 vezes por este Governo, vêm as reformas estruturais, a dita reforma da legislação laboral, que só teve uma consequência no nosso país, que foi agravar a exploração, a miséria e a pobreza e agravar o desemprego. E, portanto, não resolveu nenhum problema do nosso país. Os resultados estão aí à vista de toda a gente. Fala da desburocratização, uma medida que já foi discutida, inclusivamente no Orçamento de Estado de 2013, que não há verba nenhuma para esse programa e é requentada. Fala no fomento industrial e o Governo é responsável pelo desmantelamento da Simpor e pelo impossível encerramento dos estaleiros navais de Viana, portanto, mata os instrumentos de desenvolvimento económico do nosso país e, portanto, com este Governo não há nem vai haver qualquer tipo de crescimento. O Sr. Ministro fala do financiamento e do papel da Caixa Geral de Depósitos. Eu acho verdadeiramente extraordinário. É que o PCP apresentou várias propostas relativamente a esta matéria, sobre o papel da Caixa Geral de Depósitos e projetos de resolução, inclusivamente, sobre esta matéria, que tiveram um voto contra do PSD e do CDS-PP. E, portanto, Sr. Ministro, veja lá o que diz, porque as bancadas do PSD e do CDS-PP, se forem minimamente coerentes com aquilo que votaram no que diz respeito às propostas do PCP, terão que votar contra aquilo que diz. Mas o problema é que, além do problema de financiamento, que é um problema grave, o financiamento das empresas, não há inversão da política económica, não há crescimento, não há desenvolvimento, não há verdadeiro combate ao desemprego, se não houver, efetivamente, uma dinamização do mercado interno, se não houver consumo. O Sr. Ministro pode financiar as pequenas e médias empresas. Se elas não tiverem a quem vender, elas naturalmente vão encerrar e vão despedir mais trabalhadores. E, portanto, o Governo mantém esta profunda contradição. Diz que quer combater o desemprego, diz que é preciso financiamento, mas depois as medidas de dinamização do mercado interno, e estou a falar de dinamização dos salários e das reformas, não há. Há, pelo contrário, um conjunto de medidas que vão em sentido contrário. As medidas regressivas, as medidas de corte nos rendimentos das famílias. O Sr. Ministro fala aqui o documento de estratégia orçamental fala de investimento e crescimento. Olha, e aqui já não é preciso ir lá para fora. Aqui na parede, imediatamente ao lado, está o Sr. Ministro Gaspar a dizer precisamente o contrário, a apertar todas as torneiras, a dizer que é preciso mais cortes e mais austeridade. O que o Sr. Ministro prepara-se para fazer, e o seu Governo, é um corte de 4.000 milhões de euros. É ou não verdade que vão promover mais despedimentos na administração pública? Aliás, com a falsa ideia que o Sr. Ministro mais uma vez repetiu, que o problema do país é o peso do emprego público no nosso país. Sabe muito bem que o emprego da administração pública está abaixo da média europeia. Sabe que o peso, entre 2009 e 2012, houve uma destruição líquida de emprego de 17% na administração pública. E, portanto, sabe perfeitamente que não é esse o problema. E preparam-se para anunciar novos despedimentos. É ou não verdade que vão cortar nos salários? Novos cortes na saúde, educação e segurança social? Bom, vão ou não aumentar a idade da reforma? Tudo isto tem impacto. E, portanto, o Sr. Ministro não pode dizer que a primeira frase que aparece lá no documento é o investimento e o crescimento, quando o que nós sabemos que está em curso é um corte de 4.000 milhões de euros. E, portanto, diga lá aonde é que vai cortar, porque isso tem impactos brutais naquilo que é o emprego. Mas o que é verdadeiramente assustador neste discurso todo é que o Governo insiste neste caminho de desastre e de desgraça nacional.
sempre os mesmos a pagar e a cortarem sobre os mesmos, que naturalmente sobre os trabalhadores e os reformados, claro está, que vai conduzir a mais recessão, mais déficit, mais dívida e mais desemprego, Sr. Ministro. Não vamos combater de pura e simplesmente o desemprego existente, antes pelo contrário. É como se o Governo estivesse face a um precipício e decide deliberadamente dar o passo em frente e promover mais austeridade no nosso país. Podíamos nos perguntar se será que isto é um problema de sanidade ou insanidade mental? Não é. É um problema de uma opção política. E uma opção política que prova que o objetivo deste Governo não é resolver nenhum dos nossos problemas do nosso país. É uma agenda política, é um programa político ultraliberal que pretende transferir cada vez mais dinheiro e riqueza para meia dúzia de grupos económicos e concentrar essa mesma riqueza. É por isso que vem a lógica da concentração em encerramento de serviços públicos para os entregar aos privados para a sua exploração. E nessa medida nós consideramos que este caminho está deliberadamente, comprovadamente errado. Aliás, apesar dos suspiros insultuosos aqui da bancada do PSD, a realidade demonstra que o déficit, Sr. Ministro, passou de 445 milhões no primeiro trimestre de 2012 para 1.335 milhões no primeiro trimestre de 2013. Suspirem lá outra vez. A realidade demonstra que o déficit disparou. O PIB de 2012 é equiparável a 2001. Acha isto um caminho? A dívida passou de 2010 de 162 mil milhões de euros para, em 2012, 204 mil milhões de euros. Aumentou a dívida, aumentou o déficit, aumentou o desemprego. O que é que está a resultar, Srs. Deputados? Suspirem lá. Digam lá que não é verdade. São números do próprio Governo. Este caminho não está a resolver nenhum dos nossos problemas. De 2010 a 2013 foram destruídos 431 mil postos de trabalho. O Sr. Ministro vem aqui anunciar em estágios de 14 mil jovens um emprego com os apoios à contratação de 12 mil jovens, quando o Governo é responsável pelas suas opções políticas de destruir 431 mil postos de trabalho. Hoje temos mais de 1.500.000 trabalhadores desempregados e apenas, de acordo com os dados da Segurança Social, 368 mil recebem subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego. É isto que nos vem anunciar? Bom, nós consideramos que este, efetivamente, não é, nem pode ser o caminho. Nós consideramos que este Governo, além de não ter remédio, é possível inverter efetivamente o caminho, procurando dinamizar a procura interna por via de crescimento económico e da dinamização dos salários e das pensões. E aqui que coloco uma questão que é fundamental para o nosso desenvolvimento enquanto país, para o crescimento do emprego, que é a questão do salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional é o mais baixo da zona euro. Temos 485 euros brutos, 434 euros líquidos. O Governo pôs-se totalmente afora desta discussão. Por iniciativa da CGTP foram promovidos encontros bilaterais entre os patrões e os sindicatos. Há passos dados na perspectiva de um acordo do aumento do salário mínimo nacional. O Governo, na figura do Primeiro-Ministro, tem a posição vergonhosa de dizer, em plenário da Assembleia da República, que sensato é fazer o oposto, isto era reduzir o salário mínimo nacional. O que é uma vergonha. Desde 2011 disse que o sensato é fazer o oposto, e deu o caso da Irlanda. Desde 2011 o salário mínimo nacional está congelado e os trabalhadores perdem poder de compra, agravando a pobreza. E, portanto, a pergunta que quero fazer, Sr. Ministro, disse aqui várias vezes que concorda com o aumento do salário mínimo nacional. Bom, há uma perspectiva e passos de concertação social entre os sindicatos e os patrões. O que é que vai fazer, Sr. Ministro? Vai manter este discurso de manutenção do salário mínimo nacional? E desde já responda àquela velha argumentação que o Sr. Ministro utiliza aqui, que o salário mínimo nacional tem que crescer em função da produtividade. Dados do Gabinete de Estatística e Conjuntura do seu próprio Ministério diz produtividade nominal do trabalho. Está a ver aqui este gráficozinho? A produtividade do trabalho tem vindo a crescer significativamente ao longo do tempo. Avançamos 2 ou 3 páginas e vemos custo de trabalho por unidade produzidas reais. Está a ver, desde que assumiu as suas funções, 2010, uma quebra acentuadíssima dos custos de trabalho, isto é, os salários caíram, a produtividade aumentou. Dados do próprio Ministério. Como é que justifica que não há aumento do salário mínimo nacional?
se a produtividade aumentou. Responda lá a esta contradição de argumentos. E, portanto, nós consideramos que, além de dinamizar a procura interna por via dos salários e das reformas, é preciso, efetivamente, renegociar a dívida, tomar medidas para a produção nacional. E, nessa medida, nós consideramos que, ao contrário do que o Governo diz, que não há dinheiro para salários e para pensões, se não fosse a dita ajuda da Troika, o que o nosso país não tem, Sr. Ministro, é dinheiro para os swaps que estão ali a ser discutidos também ao lado de 3 mil milhões de euros, não há dinheiro para as PPPs milionárias, não há dinheiro, não é sustentável dar 12 mil milhões de euros à banca, não há dinheiro para o regabof dos benefícios fiscais que o Sr. Ministro propõe-se a agravar, não há dinheiro para pagar os juros agiotas de 7 mil milhões de euros que estamos a pagar ao FMI, ao Banco Central Europeu e outros. E, portanto, o Sr. Ministro, para toque nestes e não toque naquilo que são serviços fundamentais do Estado, na administração pública, não toque nos salários e nos reformados.